Já existiam oleiros em 10.000 a.C. A olaria primordial era aparentemente do domínio das mulheres, um mistério sagrado na sua natureza, poderoso, perigoso e tabu. Em algumas culturas, a mulher, em especial a mulher velha, era vista como uma feiticeira natural, contendo nos seus órgãos genitais o mesmo fogo que se acreditava estar inerente no pedaço de madeira que a fricção de outro transformava em chama. Antes, do forjador de metais ou do alquimista, o oleiro já tinha dominado o fogo. Podia controlar com o calor das brasas da vida a passagem da matéria de um estado para outro. Podia endurecer, com a ação transformadora da chama, as formas conferidas ao barro úmido. Redondos e côncavos, feitos da terra com a qual a grande deusa era em todo lado identificada, os vasos de barro dos primeiros oleiros eram representações e atributos dela como útero cósmico, que contém, protege, desenvolve, alimenta, dá ofertas e dá nascimento. Dedos primordiais modelaram potes-mães, urnas com caras de pássaro e olhos atentos, arqueados da divindade, cântaros com formas de seios femininos, jarros com seios ou bojudos, com uma mulher grávida, alguns com um círculo no centro, significando o umbigo do mundo. Posteriormente, mais ainda ancestral, as culturas imaginaram oleiros míticos divinos, deuses criadores, por vezes femininos, por vezes masculinos, como o deus egípcio Khnum, moldando seres materiais a partir de barro, que era depois infundido por meio de um sopro divino com animação e existência psíquica, tal como a chama realiza o vaso. Enquanto alguns oleiros divinos moldam as formas universais com as suas mãos, outros são retratados com o emblema da roda de oleiro. O alquimista do século XVII, Michel Mayer, compara a roda ao círculo que o Sol descreve na sua rotação, o barro brilhante moldado pela roda, e mão do mais alto e omnipotente oleiro, em substância terrena na qual os raios dourados do Sol se manifestam. O simbolismo do oleiro divino e o pote material lembra-nos o aspecto cerâmico do nosso ser e a sua divina faísca, e a tensão psicológica entre eles. Assim, por exemplo, o profeta Isaías, como se o barro fosse igual ao oleiro, como se o objeto dissesse ao que o fabricou: não foste tu que me fizeste, ou o vaso ao oleiro: não entendes nada disto. Isaías 29:16. Ou o arreliado Job: foram as tuas mãos que me formaram e modelaram, e de repente vais aniquilar-me? Lembra-te de que me formaste com barro, vais fazer-me agora voltar ao pó? Jó 10:8-9. O oleiro figurativo da alquimia intuía uma função psíquica que pode criativamente unir os elementos opostos da personalidade, o que é delineado e o que é fluido, e moderá-los num forno de processo interior, o calor afetivo que dá resistência à madeira, e a transforma num vaso que o fogo já não consegue fender. Que o trabalho do oleiro, que consiste em molhado e seco, te ensine, instruiu Mayer. Mesmo atualmente, a arte do oleiro parece magicamente elementar. São as mãos humanas que amassam a terra, lembrando-se, elas próprias que foram moldadas pela natureza? Será a interação entre terra, água, ar e fogo? Será o sentido de que o sopro ardente nos torna física e espiritualmente vivos, havendo por isso algo de vivo no pote que passou pelo fogo? As formas e simetrias primitivas do cosmo são a sua inspiração, ligando-nos a forças ancestralmente veneradas, cheias de mana,
e magia animal e vegetativa. Por ser turno, os vasos da arte do oleiro sempre contiveram, segregaram e verteram o que é vital e sagrado, o sangue sacrificial e as oferendas rituais, as flores ornamentais, as sementes para semear, cereais, frutos e especiarias colhidos, comida e água para beber e abluções.